Chega aí, Brasil! Mais uma rodada sensacional pra conta. Vamos para mais um vídeo aqui do canal Cartola FC rodada 23. Vale a pena escalar Palmeiras e Flamengo? É um grande duelo para essa rodada, mas nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas. Eu vou fazer uma escalação e um time para você mitar nessa rodada 23 do Cartola FC 2022. Então fica comigo até o final, não muda de canal, tá só começando. Eu sou o Glauber Arruda. Vem! Vamos nessa, meus queridos, minha família linda. Vamos começar para mais um vídeo de dicas aqui. Nessa semana eu devo estar fazendo uma live aqui, tá? Um esquenta pro Café com Bom de Bola no sabadão pela manhã. Então você já fica ligado, tá bom? E para não perder nada, segue a gente nas redes sociais, no Instagram. Todas as redes sociais, o link estão na descrição. E não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for um inscrito, porque toda semana eu te dou dicas, análises, tudo de graça aqui no canal. E o YouTube te avisa. Toca no sino das notificações aí. E é isso, e não esquece de deixar teu like se você gostar do vídeo, beleza? Vai fortalecer muito nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos eu tô com vocês. Olha só, gente, mais uma rodada muito boa, quem pegou as dicas, as análises aí, tenho certeza que foi muito bem. Esse time aqui é o time aberto, eu tenho um time público aqui pra vocês, né? Na nossa live, a gente atualiza sempre no Instagram, foi muito bem, 99.12, um grande diferencial na última rodada foi pra quem tinha o Marinho ou não, uma coisa que eu falei e bati muito na tecla pros nossos assinantes e pra vocês também, e era fundamental ter atacante do Flamengo, é fazer uma análise da rodada, né? Ler os cenários. E aí, entre os mais escalados, não tinha jogadores do Flamengo. Cara, e o Marinho arrebentou, o Cebolinha não foi bem, mas teve gente que nem isso tinha, né? E aí você nem teve a possibilidade de ter o Marinho, foi um grande diferencial na rodada. Olha só que sequência legal nesse time aberto aqui. Nas últimas 7 rodadas, a gente em 4 pontuou acima dos 90 pontos. 91, 97, 97, 82, 99, tá numa sequência muito boa, né? Nas últimas 7 rodadas, 4 a gente foi acima dos 90 pontos, 91 pontos, então tá muito bom, 99.12 foi a última. Vamos para essa rodada, e aí, coloca pra mim nos comentários, vai escalar jogadores do Palmeiras e do Flamengo nessa rodada? Será que esses caras têm potencial? Como é que vem Palmeiras e Flamengo aqui nessa rodada? Então eu já vou pegando esse vídeo aqui, porque esses vídeos que vocês assistem sempre é de um cunho interativo, mas também muito informativo, com análises. Eu já trago para você uma pré-análise desse pequeno recorte aí, de como vem o Flamengo e o Palmeiras nos últimos 6 jogos. São 6 vitórias para cada lado. O Palmeiras e o Flamengo também, neste momento, têm os melhores ataques da competição. Marcaram 37 gols. Então, é muito equilibrado, né? Essas equipes, nesses últimos 6 jogos, sofreram apenas 2 gols cada. Também muito equilíbrio defensivo. Nesse momento, em termos de estar mais afiados no ataque, você acha que quem está mais afiado é o Flamengo ou é o Palmeiras? Cara, tem muita coisa pra falar, então segura aí, fica comigo que a gente vai estar falando nesse vídeo e escalando. Já começo nessa rodada pra mim, já falando pra vocês qual é a melhor formação pra essa rodada. A minha primeira leitura, é bom deixar muito claro que temos ainda muita coisa, temos uma semana inteira, tem jogos paralelos, eliminatórios de Copa do Brasil, inclusive o Flamengo com um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense fora, e tem um outro confronto que o Flamengo, se quiser ainda brigar pelo brasileiro, tem que vencer o Palmeiras. Porque se o Palmeiras vencer o Flamengo, meu irmão, tá com as duas mãozinhas na taça. Pelo menos a minha impressão é essa. Você me dá a tua impressão. Coloca nos comentários aí sobre isso, tudo que a gente tá falando, que a gente vai trocar esse papo por lá também, beleza? Então é o seguinte. Pra mim, observando a rodada a princípio aqui nesse primeiro esboço, pra mim cabem 3 formações nessa rodada, tá? Cabem mesmo, cabe ir com laterais num 4-3-3 na formação tradicional, cabe você ir com 4 meio-campistas, porque eu vejo muitos bons meio-campistas para essa rodada, e não vejo, tem laterais bons para a rodada, mas acho que é uma rodada que dá para você pensar também em ir sem laterais, pelo menos é a minha primeira leitura, tá? Isso aí vai se confirmar ou não, eu vou estar falando com vocês na live posterior, acho que quinta eu devo estar fazendo uma live e no sábado, e a gente vai trocando informação, aquelas lives de estudo, né? Coloquem nos comentários se você quer que eu faça aquela live que eu fiz na última quinta, que é uma live falando sobre os SGs mais detalhada e tudo mais, né? E quem é meu assinante tem a live técnica toda sexta-feira. Então vamos começar aqui falando dos goleiros. Para mim, o Fernando Miguel é uma excelente opção. Já venho indicando ele algumas rodadas. O Fortaleza está num momento de ascensão, muito bem sólido defensivamente, contra um time que tem dificuldade de fazer gol, que é o Corinthians. E está num momento conturbado o time do Coringão, né? Fernando Miguel vai ser o meu goleiro. Olha as médias do Fernando Miguel. 11 pontos, 8, 9... Não, 10, 7, 8...
né? Em 5 jogos que ele fez, ainda não tomou gol. Então o Fernando Barbicha Miguel vai ficar a princípio aqui nesse meu time. Tem outras possibilidades? Cara, eu quero chamar a atenção para o Renan. Esse goleiro do Atlético Goianiense está pegando até pensamento. E o Cuiabá, a gente sabe, não é um time de marcar muitos gols, tem dificuldades. Então eu faço uma ressalva para o Renan. Baita goleiro, viu? Gostei bastante dele. Aqui, dos goleiros do, por exemplo, o Cássio vai jogar contra o Fortaleza, que vem de 3 jogos e 3 vitórias. O Corinthians não tá no momento legal. O Cássio, normalmente, o Corinthians fora é um time que sofre gols. Então, o Cássio eu tô correndo nessa rodada. Mas esses goleiros podem ir bem. Ó, o Everton do Palmeiras. O Palmeiras é o time menos vazado da competição, mas deve ser muito exigido aqui diante do Flamengo. É um goleiro que eu vou indicar, mas tem o seu risco. Escolha o risco que você quer correr, o risco que você está disposto a correr. Bento do Atlético Paranaense, baita goleiro, acho um nome muito bom para a rodada. Um outro nome muito bom de um grande goleiro que eu sempre falo é o João Paulo. Nessa rodada eu acho que pode ser uma boa, diante do São Paulo, o goleiro João Paulo. O Fábio seria um goleiro mais para SG, né? O time do Coritiba não vem numa sequência legal, já tem novo treinador, Guto Ferreira, mas o Fábio também é um goleiro que pode ser para a rodada, mais pensando em SG. E, gente, basicamente, para mim, é isso, tá? De goleiros seria isso, a princípio. E aí, até o goleiro Santos também, tá? Eu falei do Everton, que deve ser exigido, mas o Santos também deve ser exigido. E o meu goleiro fecha com o Fernando Miguel neste primeiro esboço, tá bem? Então, vamos lá. Falando aqui dos laterais, pessoal. O Brits está chamando muita atenção. Sua atenção, provavelmente a minha também. A gente vai sempre acompanhando o desenvolvimento e o desempenho desses jogadores. E o Brits vem aí acompanhando essa boa sequência do time do Fortaleza, né? 5 jogos com SG, 12 faltas, 18 desarmes. É um cara que já marcou, já tem um gol e tem uma assistência. Muito participativo. Brits é um nome interessante. Os dois laterais do Fortaleza, para mim, nessa rodada cabem, tá? Brits e o Juninho Capixaba. A linha defensiva do Flamengo e do Palmeiras são jogadores de muita qualidade, óbvio, tá? Mas nesse primeiro esboço, eu não vou escalar nenhum desses jogadores. Eu penso que, devido à abertura, inclusive, desse vídeo, se você chegou aqui e não viu a abertura, volta o vídeo. Eu falei sobre os números de Palmeiras e de Flamengo, né? Se vale a pena escalar jogadores de Palmeiras e de Flamengo. São jogadores muito qualificados, estão num equilíbrio absurdo nesse momento agora, Palmeiras e Flamengo. E eu penso mais na parte ofensiva dessas equipes do que defensiva. E quando eu penso na parte defensiva, o que esse recorte me traz é que não são equipes de sofrer muitos gols. Um jogo muito equilibrado entre Palmeiras e Flamengo, tá? Então nesse momento eu tô passando. Luan Cândido não foi legal na última, não foi legal, ele não mitou, mas não negativou, 2.20. O time do Bragantino perdeu por 3-0 do São Paulo, não se ouve bem, mas tem a oportunidade de ir bem agora jogando em casa contra o Ceará, que também demitiu o Marquinhos, né? Não é mais o treinador e estão querendo lá o Lucha, né? O Pô fechou. Então, Luan Cândido vai estar no meu time, um baita jogador, uma grande temporada. O Samuel Xavier também eu considero um bom nome para a rodada. Porém, no entanto, todavia, o Samuel Xavier caiu muito o seu rendimento. Então, ao passo que a gente acompanha outros jogadores que vêm se mostrando muito bem e tudo é momento nessa vida, o Samuel Xavier caiu muito suas pontuações, ó. 2,40, 2,60, 3,20, 3,70, 3,50, 7,80 e aqui ele fez quanto? Não tô conseguindo nem ver. Ele fez 0,30. Então assim, ele caiu muito as suas pontuações. Ele pode fazer 50 pontos agora, mas ele caiu muito seu rendimento e eu vou dar uma seguradinha, tá? Juninho Capixaba, como eu falei, gosto dos dois laterais do Fortaleza, tá? Eu a princípio tô com o Fernando Miguel aqui, mas eu gosto dos dois laterais. O Juninho Capixaba também muito regular, tem um número tem mais do que o dobro de jogos do Brits, né? O Brits tem 5 jogos, o Juninho Capixaba tem 18 jogos, cara, 18 jogos. Então assim, ele tem mantido uma média muito boa, gente. Então eu acho o nome muito interessante. Vamos lá, os laterais do Atlético Mineiro. Mariano e Guilherme Arana. O que é que eu estou observando? Acho que os dois são interessantes, porém o Guilherme Arana ele está subindo o seu rendimento. Agora, falando do coletivo do Atlético Mineiro, não vem jogando um futebol
vistoso. Não vem. Não vem sendo um grande futebol. Porém, vai pegar aí o time do Goiás e o time do Atlético Mineiro pode ir para cima. O Guilherme Arana tá chegando na frente agora sob o comando do Cuca. Com o Turco Mohamed jogava mais atrás, ele tá chegando na área. Eu vou colocar o Guilherme Arana. E a princípio, gente, vou ficar e vou parando por aqui. Quero só falar. Olha o Dudu aqui, hein? O Dudu é um escape desse time do Atlético Goianiense e pode aparecer também de uma forma muito positiva. Mas, a princípio, os meus laterais são esses. Vamos falar da zaga. Dupla de zaga para a rodada. Tá? Você tem o Abraão aqui com uma média muito interessante. O Adrielson, que esse zagueiro aqui, começou no Sport, é bom zagueiro. Entrou no decorrer da partida do Botafogo, foi bem. Ele é bom zagueiro, tá? Vou dar uma segurada na linha defensiva do Palmeiras. Joaquim, dentro e fora, se mantém muito regular, mas tem um jogo contra o Atlético Goianiense. Vamos aguardar, mas o Joaquim, pelo que ele tem desenvolvido, é um bom zagueiro, sem dúvida alguma. Não posso falar que não é. Tá num momento muito bom. Vou falar para vocês também do Vitor Cuesta. Embora o Botafogo não nos transmita confiança, e nem para o botafoguense que está me assistindo, se acuse, coloca nos comentários aí. O Vitor Cuesta, ele tem feito um ótimo campeonato pelo time do Botafogo, né? Tem feito muito boas pontuações, ó, 7,60, 9,50, 9, 7,90, 5,60. Então, quando você tem uma boa regularidade, isso passa confiança para eu escalar e para eu indicar. Então, o Vitor Cuesta é um nome que pode ir bem nesta rodada diante do Juventude, que tem dificuldade de marcar seus gols. E ele tem 41 desarmes, gente. É um número muito elevado. Eu vou colocar o Vitor Cuesta aqui, tá? Eu vou colocar o Vitor Cuesta aqui. Aí, os dois zagueiros do Fluminense, tanto o Manuel como o Nino, são nomes bons. Tá? Inclusive, se você dobrar o Fluminense com o Manuel e Nino, também tá tudo certo. Dá pra fazer. Né? O Manuel, ele tem uma média um pouco maior do que a do Nino, muito em função dos gols que ele já marcou. O gol é a maior pontuação, isso aí conta favoravelmente aí ao Manuel, tá bom? O Manuel e o Nino também são nomes que eu gosto para a rodada. Os zagueiros do Bragantino não passam confiança em termos de SG, mas o Natan é aquele zagueiro muito ofensivo que também acredito que caiba na rodada. Mas eu vou colocar um defensor do Fluminense, acho que tem um potencial de SG contra o Coritiba. O Coritiba é o pior visitante. O Coritiba que tem novo treinador, que é o Guto Ferreira, que normalmente ele chega, causa um impacto, dá uma organizada, especialmente defensiva. Vou aqui, mas eu vou botar o Manuel nesse time aqui, tá? Então fiz a ressalva, os defensores do Atlético Mineiro também podem ser uma boa. Natan, Júnior Alonso, acho que cabem também na rodada. Tem jogos muito parelhos e difíceis, porém eu estou fechando desta forma, diversificando os nomes, não estou dobrando ninguém a princípio, mas estou ilustrando, trazendo aí informação acerca dos nomes para vocês, tá bem? De treinadores aqui, eu já vou colocando para vocês que o Cuca é um nome muito bom, embora o Atlético Mineiro não venha jogando um bom futebol, pode ir bem nesse jogo contra o Goiás. A média do Cuca, mesmo assim, ainda é superior do que a média do nosso querido Fernando Diniz, tá? Também tem um jogo muito bom aqui para a rodada. Então, Fernando Diniz, para mim, é um nome muito interessante. O próprio o Filipão, né, pode ser uma boa aqui contra o América. Esse jogo é embaçado pra gente falar entre Dorival e Abel, né? Um jogo muito pegado, e aí, a princípio de treinadores, eu vou dar aquela segurada nesse jogo. Eu vou colocar o Cuca aqui. Tem uma média um pouquinho maior, vou dar uma seguradinha nele, tá? Vamos pro meio campo, pessoal. Esse cara, eu quero falar de dois nomes. E aí eu falei no vídeo aqui sobre Palmeiras, sobre Flamengo. E o que é que eu acho importante falar com vocês e colocar aqui de ideias. Tem jogador, mesmo sendo um jogo muito parelho, difícil, um jogador que eu não abro mão é o Arrascaeta. Mesmo sendo um jogo muito difícil, o Arrascaeta eu irei escalar. Por quê? Porque ele é gênio. É um jogador que tem genialidade. Ele não precisa do coletivo funcionar para que ele venha a pontuar bem. Então eu acredito mesmo num jogador muito visado, marcação próxima. Então ele deve sofrer muitas faltas. Pode conseguir alguns desarmes, arremate, bola parada. Então o Arrascaeta, ele preenche todos esses atributos e requisitos, e para mim é um nome indispensável na rodada. Ele é gênio, é o maior pontuador da história do Cartola, e não importa o nível de dificuldade do confronto, é jogador de jogo grande. Então Arrascaeta vai estar nesse meu time, tá bom?
Zaratio, a gente deu dica, foi uma unanimidade na última rodada, o cara fez 9.20 e para essa rodada para mim acho muito difícil não tê-lo. Não ter o Zaratio no time acho difícil. Atlético Mineiro é favorito diante do Goiás, acredito sim que pode ir bem e ele vem jogando muito bem o Zaratio. Aí nesse time a princípio eu tenho vaga para mais um, mas abri esse vídeo aqui falando que na minha primeira leitura temos muitas opções interessantes de meio campistas. Então vamos lá, o Scarpa é uma boa do Palmeiras? Para mim também é uma boa, porque também tem lampejos de genialidade. O Scarpa vem num momento, numa fase muito boa. Então o cuidado que o Flamengo vai ter, o cuidado que o Palmeiras deve ter com o Arrascaeta, o time do Flamengo deve ter com o Scarpa. O Scarpa está para o Palmeiras como o Arrascaeta está para o Flamengo. É a cabeça pensante, é dali que o jogo começa a fluir melhor. Então o Scarpa pode ir bem também nessa rodada. A princípio não irei escalar Gustavo Scarpa. Tá? Em termos de números e nesse recorte que eu também falei na abertura do vídeo, nos últimos 10 jogos, nos últimos 6 jogos, o Flamengo marcou 19 gols e o time do Palmeiras marcou 10 gols, tá? Nos últimos 6 jogos. Então, ofensivamente, o time do Flamengo está mais afiado. E aí entra o Flamengo A, Flamengo B. É Flamengo, tá? Então, Scarpa também pode ser uma boa. O Wellington Rato vai estar no meu time. Por quê? Indiquei na última, a gente escalou. E ele está numa fase muito boa. O Wellington Rato está numa média absurda, né? Então ele cobrando algumas faltas, sofrendo desarmes, finalizando, chegando na frente. Contra o Cuiabá, eu acho um nome muito bom, mas não para por aí. Tem nomes interessantíssimos. O próprio Zé Rafael pode ser uma boa. O Lucas Sacha mesmo está fazendo bons jogos, ó. Aqui ele fez 5,50, 13,10, 7 pontos. O Fortaleza vem crescendo de rendimento. Everton Ribeiro pode aparecer bem. O Arias pode ir muito bem contra o Coritiba. Repito, Coritiba pior visitante. Vamos ver como é que vem sob o comando do Guto Ferreira. Mas o Arias para mim também é um baita nome para rodada, né? Para rodada aqui contra o Coritiba. E deve ir à frente, né? O 18º colocado é o pior mandante e está também entre os times que mais sofrem gols. Então Arias para mim é um nome interessante para a rodada, tá, pessoal? Johan, o Bragantino precisa melhorar mais o futebol, né? O Johan pode aparecer bem também. Esse Lucas Barbosa também está jogando muito bem, gente. A média do cara tá muito boa, 4, 10, 10. Enfim, tá fazendo bons jogos, ó, 6.20. Então, no meio de semana eu vou ter mais tempo para falar nos vídeos. Então, a princípio, eu fechei minha trinca de meio campo. Aqui, nesse ataque, o Cano, pra mim, é um nome que não dá pra deixar de fora. A média dele é absurda jogando em casa. O Fluminense vem de uma partida muito fraca, né? Perdeu por 3-0 pro Inter, mas o Cano é um nome muito forte pra rodada, tá? Esse jogo também é um jogo muito interessante, né? Santos e São Paulo. Eu gosto dos atacantes desses dois times, né? Na figura do Caleri, que a gente deu como dica, foi bem, fez gol. Luciano pode aparecer bem. O Marcos Leonardo, quando joga na Vila, normalmente vai muito bem. O Hulk saiu no meio do jogo, né? No início do segundo tempo. Quem entrou foi o Kardec, que fez o gol da vitória diante do Coritiba. O Hulk, eu não vou escalar, mas a figura ofensiva, a ofensividade do Atlético Mineiro nesse jogo em casa contra o Goiás é para ser explorada. E nós saberemos o time que vai a campo, porque é o jogo que abre a rodada. Então, saberemos qual é o time do Atlético Mineiro e saberemos qual é o time do Goiás. Como essas equipes vão postadas para o confronto. Então, a princípio, eu não vou escalar o Hulk. O momento dele não é bom, mas uma figura do Galo na frente pode dar certo. Tá? Marcos Leonardo também é um nome que eu gosto para a rodada diante do São Paulo, tá? Esse jogo deve ser interessante. O Bissoli tá muito no pênalti. O Avaí, todo jogo do Avaí praticamente tem pênalti. Ele tem um índice de conversão muito boa. Então o Bissoli tá fazendo gol todo jogo. É contra o Inter. Eu não tenho essa confiança. Para mim, o Pedro vai estar no time, porque ele tá na fase, né? Inclusive o Arrascaeta e o Pedro entraram nos minutos finais ali no último jogo. E a assistência do Arrascaeta pro gol do Pedro. Para mim, o último gol ali, o Anderson falhou no gol do Pedro, na saída do gol. Mas o Pedro tá escalado nesse time. E aí eu tenho vaga para mais um. E aí tem Arthur, que não tá no momento legal. Luciano. É difícil da gente pensar quem será essa outra peça, né? O próprio Keno, o Hulk. Mas eu vou fazer o seguinte, gente. Nessa rodada aqui, a princípio eu vou colocar aqui o Marcos Leonardo. Vou botar o Marcos Leonardo nesse time.
E de capitão, pessoal, eu vou colocar quem? Quem que eu vou colocar de capitão, pessoal? Eu vou colocar de capitão, eu vou te falar já já. Mas antes eu só quero te lembrar que nesse final de semana tem mais 500 mil reais de premiação garantida no Rei do Pitaco. Como é que você faz para baixar o Rei do Pitaco? Baixa grátis nesse QR Code que você tá vendo na tela, aponta a câmera do teu telefone, você baixa grátis ou no link da descrição, beleza? Rei do Pitaco tem competições diárias e altas premiações. E não precisa ficar em primeiro para ganhar, tá? Você tem democraticamente uma boa distribuição e as premiações são altíssimas. Se você gosta de Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Liga Europeia, tudo isso tem. Inclusive ter a Copa do Mundo e eu vou produzir conteúdo para vocês e lives de Copa do Mundo pra gente brincar e também faturar. Então, baixe grátis o aplicativo do Rei do Pitaco e participe. E tem Copa do Brasil também, você vai poder escalar para os jogos agora de meio de semana. Então, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem tudo isso aí no Rei do Pitaco. Baixe grátis e vamos nessa. Estamos voltando aqui para a gente escalar o nosso capitão. Qual vai ser o nosso capitão aqui, gente? Ó, a princípio, nesse esboço aqui, o meu capitão vai ser o Cano. Tá? O Pedro pode ir bem, um jogo mais difícil. O Marcos Leonardo também é jogo difícil, né? Aqui vou dar uma seguradinha e o meu atacante é o Cano. Então fechou dessa forma aqui, galera. A princípio é o seguinte: Fernando Miguel no gol, nas laterais Luan Cândido e Arana, dupla de zaga Vitor Cuesta e Manuel, trinca de meio campo Zarate, Wellington Rato, Arrascaeta, no ataque Pedro, Marcos Leonardo e o Cano de capitão, beleza? Meus queridos, eu quero muito agradecer a sua participação. Se você curtiu o vídeo e ainda não deixou o like, deixa aí porque ajuda muito o nosso trabalho, né? Deixar o seu like ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal aqui para não perder nenhuma dica grátis. Sempre todo o nosso conteúdo que é a pampa toda semana. E estamos perto de bater a marca de 100 mil inscritos, então conto com vocês, família. E a gente se vê aí no meio de semana. Siga todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e tudo mais, tá bom? Que Deus e Jesus abençoe muito sua vida e a sua família. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se fala. Não esquece de comentar como é que foi tua pontuação, se você vai escalar os jogadores do Palmeiras, do Flamengo, o que você achou desse time. Vamos resenhar, é nos comentários. Grande abraço, galera. Falou, beijo, tchau, fui.